matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro Elias a dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto. O que ela quer dizer? Que façam mal a mim os meus deuses e outros que hajam. Quando ela diz outro tanto, ela põe um parênteses. Se de certa amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles são os profetas de Baal que morreram. O que vendo Elias se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá. E o irmão trabalhou o tempo inteiro. Ele esperou ali a vir para atravessar com a camisa do Flamengo. E deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zinco. E pediu em seu ânimo a morte e disse: jamais, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zinco. E eis que, então, um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas. Deu uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. 7. O anjo do Senhor tornou segunda vez, e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: ele disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para também matarem. E ele lhe disse Deus a Elias: sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. Só até aqui. Senhor, a tua palavra, Deus, está ali, está aberta, e ela é uma fonte que libera decretos. Senhor, eu quero, antes de pregar, Deus, liberar todas as mentes e corações. Aleluia. Mentes e corações. Se porventura alguém estiver com algum tipo de bloqueio para não ouvir a tua voz, que ele seja agora retirado. Aleluia. Porque as estruturas foram reveladas. E nós estamos aqui debaixo de um governo único, que é o governo do Deus. Desfaz todos os encantamentos, desfaz todas as liberações que não vieram de ti, e libera, Deus, libera-se aquilo que já está liberado. Nós não viemos aqui, ó Deus, para clamar por algumas coisas, porque elas já foram enviadas, já estão sobre a tua mão. Agora não é hora de clamar, é de requerer. Requerer aquilo que o Senhor já enviou, já estabeleceu e já abriu sobre as nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo, cancela todo e qualquer retaliação do inferno, no nome de Jesus. Amém. Contra o inimigo, vocês querem que eu dê uma mensagem? Quebrando a estrutura espiritual de Jezabel. Quebrando a estrutura espiritual de Jezabel. No passado,
não havia ministério apostólico do rei. Não havia igreja de nova vida. Não havia a igreja do pai do Emerson Duque. Ele é filho da Janô Duque. Ele vai reconhecer o ser, né? Deixa quieto. Ele não é filho não da Antônia, ele é um filho do pastor famoso. O pastor nunca subiu o garoto. Ali não havia igreja mundial, a Devé, não havia nada. O que havia ali era Israel, a igreja do Senhor. Uma igreja que ele escolheu pela sua própria vontade, determinou como ela seria. A igreja que se movia, ora nas campinas, ora nos vales, ora nos desertos, até que ela começou a se mover dentro da tenda, e aí foi se movendo dentro do templo. E o inimigo, o capiroto, o cão do inferno, ele tem que tentar paralisar os projetos de Deus de alguma forma. E a forma como ele encontrou aqui no capítulo 19 é tentar entrar no governo. E como que ele entrou nesse governo? O inimigo pegou a sua melhor peça, que era uma sacerdotisa pagã, chamada Jezabel, uma feiticeira, colocou em uma aliança de casamento política e casou ela com Acabe. Pronto. Após o casamento, era questão de tempo para que a estrutura espiritual de Israel, igreja do Senhor, fosse rompida. Grave uma coisa: quando alguém manifesta um demônio, uma PG da vida, a PG pega um corpo por vez, sim ou não? E antes de você me perguntar, eu já vou responder, tá? PG, Pombagira é nome de um único demônio? Não, é uma cadeia de demônios que tem o mesmo nome. Porque se for só um, vai manifestar no Catarina, não pode manifestar, por exemplo, na Trindade. Só que eles ocupam um corpo. E o diabo não tinha interesse de ocupar o corpo de Acabe, ele tinha interesse de ocupar o trono de Acabe. Ele queria implantar um governo em Israel que neutralizasse a voz de Deus para a igreja chamada Israel. E como neutralizar? Gerando adeptos. E esses adeptos, eles vão agregando pessoas. Gente, eu estou pregando coisas que eu nem enxergava na Bíblia, por tantos anos pregando. Eu estou pedindo a Deus, Senhor, não me revela nada que eu não possa mostrar na palavra. Porque a palavra é a nossa regra de fé. Aí, depois do capítulo 18, como ocorre o episódio em que Elias enfrenta os profetas de Baal, profetas de Baal, profetas de Acera ou Acerá, e eles morrem, a estrutura de Jezabel enfraquece, porque ela perde numa tacada só 850 profetas. A estrutura enfraquece, mas o comando do principado permanece. Vou pensar com a Santa Ceia. Jesus querido, me perdoa. Aí eu escrevi assim, eu tenho que olhar de lado, entendeu? Eu escrevi de lado assim: armas de Jezabel para matar a igreja. Primeira arma, versículo 1, coloca para mim.
Quando nós fomos na cruzada, quero agradecer os que foram, que é a terceira cruzada. Um monte de irmãos aqui tem carro e nunca foram. Aí quando nós chegamos lá, cadê o palanque, cadê o som? O presidente da associação subiu da comunidade, esqueceu do palanque, esqueceu de tudo. Aí o chefe lá ficou todo sem graça com a gente. Eu não disse, não se preocupa não, meu filho. Aquele ministério apostólico do reino, nós vamos chegar aqui, vamos morar no meio da favela e clamar pelo povo, não se preocupa com isso. E foi o que nós fizemos, subimos num lugarzinho lá que tinha em frente o campo, o pastor Leomar, que não tem muito juízo, foi lá no campo de futebol, parou o jogo de futebol, fez todo mundo sair da quadra, todos os jogos saíram da quadra, botaram na nossa roda para a gente orar por eles. Aí depois nós liberamos eles, falei assim, agora vocês podem jogar o seu futebol. Aí quando terminou, o rapaz lá que comanda lá me chamou e falou, o senhor pode vir aqui dentro orar pelos meninos? Eu falei, posso. Fui eu e quem? Irmão José Soares. Vulgo, simpatia, não vai falar vulgo não. Foi eu, Reginaldo, Nicolou ali, ó. Daniel. Reginaldo. Acho que Márcio. Márcio foi não. Fomos 4 pessoas, o restante ficaram na rua. Aí nós entramos lá no prédio, onde eles estavam isolando as provas. Tinha mais ou menos uns 10 rapazes. Aí o chefe falou, você pode orar por eles. Aí eu falei assim, a primeira coisa, nós amamos vocês e Jesus muito mais ainda. Segunda, eu não vou orar pelo que vocês fazem. Eu vou orar por vocês. Porque Deus não ama o que vocês fazem. Aí eu fui pra cá, fiquei pensando, cara, eu não posso falar isso para eles, eu posso assim. Fuzil tudo no chão, tem que falar. Sabe por quê? Porque o manto de Elias continua na terra, ele está pairando. Ele está ativando profetas nos 4 cantos da terra, inclusive aqui. Porque nós não vamos parar por causa de uma estrutura de Jezabel. Quando Jezabel ouviu a notícia de Acabe, a segunda arma que ela usou para bloquear a igreja de Israel, ela chamou um mensageiro. Chamou o mensageiro e deu a ele uma incumbência: você vai achar Elias. Ache Elias, mensageiro de Jezabel. Tem muitos espalhados, Senhor. Terceira coisa, versículo 2. Terceira arma que ela usa contra a igreja foi a arma da ameaça. Ela olhou para o mensageiro, tinha aquele cretino por minha conta, deve ter falado pior. Diga aquele que matou os meus profetas, que me façam os deuses e outro que haja. Olha como é que Jezabel é prepotente. Ela serviu um monte de divindades, entre elas Baal e Astarote. E ela diz que eles me matem, ou se houver outro Deus ou deuses, que eles me matem. Essa foi a ameaça que Jezabel estava fazendo. Ela criou um pacto de morte com os deuses. Se eu estivesse lá, eu ia cantar para ela: existe um Deus, né? Caneta do papel não pode receber. Tu és quem ninguém me ajudou, eu me achei.
Pai, minha mãe. Você é mãe de cantora. E sabe o que ela fez? Sabe o que ela fez? Ela ainda marcou o tempo de vida de Elias. Você vai morrer em 24 horas. A estrutura de um principado é diferente. Sabe por quê? Porque o principado ele evita de incorporar a pessoa. Ele só incorpora quando não tem jeito. Porque ele quer trabalhar no anonimato. Ele quer fincar as suas estruturas. Porque uma estrutura, ela domina uma igreja inteira, uma PG toma só um corpo. E a estrutura não, ela vem para matar e destruir qualquer sintoma de que Deus está no ambiente. E a gama de Jezabel não é contra o rei, engraçado. Absalão queria tirar Davi do trono. Jezabel jamais iria tirar Acabe do trono. Ela já estava no trono. Ela queria matar a voz profética. Ela queria calar Elias. Porque Elias ousou dizer para Acabe: ou se conserta com Deus, ou 3 anos e meio não choverá em Israel. A ousadia de Elias incomoda a estrutura maligna. E ela deu 24 horas para matar Elias. Coloca para mim o versículo. Versículo 3. Quando Elias ouve o mensageiro, ele toma 3 decisões. 3 decisões erradas. A primeira decisão que Elias toma, fugindo, é quando Elias foge, e ali diz para onde ele vai, para Berseba, território de Judá, e Acabe ficava no território de Samaria. Aí quando ele foge, ele chama o seu moço, o seu ajudante de profeta, aquele que ele estava habilitando para gerar uma sucessão profética. Ele chama o moço e diz para o menino: acabou o profético, fique e perceba que agora eu vou sozinho. Querido, a estrutura de Jezabel faz isso. Ela te ataca numa proporção tão violenta que você começa a querer abortar o seu próprio chamado. Você começa a querer olhar para Deus e dizer: Deus, eu desisto de treinar alguém no profeta. O moço vai ficar em Berseba, porque eu vou sozinho. Segundo erro que Elias vai cometer ao ouvir a mensagem de Jezabel no versículo 4. Foi quando ele, orando, lamentando, chorando, fez uma proposta a Deus: Deus, eu não quero mais viver. Ele pediu a morte. Gente, isso não é suicídio. Ele estava negociando com Deus. Deus, não tenho mulher, não tenho filhos, a idade chegou. Jezabel me deu 24 horas de vida. Me leva, pai. Deixa eu ir embora. Porque com certeza aí estaria eu muito melhor do que aqui. Ele pediu em seu ânimo a morte. Versículo 5.
profeta para lavar as mãos dele ao amanhecer. Moço, o profeta fazia isso, preparava a bacia, lavava seus pés, lavava suas mãos. E hoje você não pode nem carregar a pasta do líder, tá? Carrega não. Vamos ficar na pasta do lavador. Carrega não. Mas lá eles faziam isso, eles cuidavam do profeta. E agora não tem ninguém, o que ele faz? Ele entra numa caverna e comete o terceiro erro. Ele se esconde na caverna, debaixo do zipo, entra para dentro do deserto ali, e ele começa o quê? Ele está dizendo: Deus, eu desisto. Eu não quero mais, eu tenho o direito de não querer. E como todo mundo tem direito, mesmo estando em Cristo, eu também tenho direito de não querer mais dirigir igreja. Cansei, se eu cansar, 22 anos, cansei, não quero mais. Tira férias, tira férias. É isso. Quando você não gosta mais da sua igreja, você não vai para outra, então por que eu não posso ir? Porque o senhor gosta dessa. Aceita, Dura isso? aceita. Uma luz está me dando um direcionamento para a fé, vou pular essa parte. E ele escolheu um lugar horrível para morrer, sozinho, dentro do deserto, debaixo de uma árvore, uma árvore pequenininha, que tinha uma copa grande, confortável, gerava uma sombra boa. E assim os nossos profetas, assim como Elias, ficam buscando os símbolos da vida, os desertos da vida, para fugir do seu ofício, mas não é fugir porque eles querem, não, porque a pressão espiritual é grande, irmão. Aí a mente começa a embaralhar, mistura tudo. É um misto de passado, presente e futuro. Na mente de Elias, ele já começou, ele pegou pesado: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais que te serviram. Eles te serviram, já estão em Cristo, já partiram. Eu não sou melhor do que eles. Olha onde eu estou, olha a prova que eu estou passando. E se nós começarmos a olhar o vizinho ministerial, a gente vai surtar. Tinha 3 irmãs ali na cantina hoje, rindo de mim. 3, não vou falar o nome não. As 3 irmãs olharam para mim rindo e falaram assim: engraçado, né? Eu vejo um monte de apóstolos tirando selfie. Falaram hoje para mim. Selfie. Pá. Olha a capital do Chile. Santiago do Chile, é isso? Selfie Natal. Selfie no resort. Ela descansou onde, minha irmã? Selfie não sei aonde. Estão tirando férias. O nosso apóstolo não tem selfie, não. Não tem dinheiro para tirar férias, não vai poder selfie. Dia 25 de dezembro eu tiro o Natal. Natal. Selfie. Aê! Eu tento ser sério. Eu tento, mas não deixa. A irmã tem agência de viagem aqui, ó. Aqui, ó. Agência de viagem, ó. Eu ia tirar uma selfie ontem, não pude. O cara não deixa eu tirar selfie dos caras. Não, mas tirar, tem que tirar sem desfeito. Pode não. Posso pregar? Volta, volta. Calma. Deixa eu chegar no final da mensagem. Quando você entrega os pontos, Deus levou Elias e nos leva aos nossos limites. E quando nós chegamos nos nossos limites, que não há mais o que fazer,
Aí chega a hora dele agir. Porque o único Deus que não abandona os soldados feridos é o Senhor Jesus Cristo. E jamais, jamais, lembre-se, irmão, você que não está vindo aqui, você está perdendo. Você que virou domingueiro está perdendo. Estava top aqui. Porque quinta-feira eu preguei sobre o alinhamento de Josué e o manto foi forte. Foi mesmo. Quando Deus matou Moisés, chamou e recolheu ele, convocou Josué e disse 3 coisas a Josué. Primeiro, eu serei contigo. Segunda, não te deixarei. Terceira, não te desampararei. Deus, quando ministrou Josué, sabia que ia chegar um ápice, um momento em que ele ia se sentir sozinho. Aí entra a hora de Deus dizer: eu não largo os que eu chamo no meio do caminho. Eu não vou desamparar a minha igreja, porque eu não vivo do que vejo, eu vivo do que Ele fala. Eu estou debaixo de promessas de Deus. Enquanto Elias estava ali negociando com Deus, enquanto Elias estava desistindo de tudo, Deus chamou o anjo no trono e disse àquele anjo: entra no deserto de Berseba, prepara uma botija de água e uma travessa de dobradinha é muito ruim, uma travessa de feijoada, que vier nas traças. Vá ao encontro de Elias. Entra no deserto de Elias. Ele está debaixo do zible, deprimido, angustiado e se sentindo sozinho, porque Jezabel isola os profetas para que ele se sinta só e vire uma presa fácil. Mas o que Jezabel não contava é que Deus estava no trono monitorando Elias. Elias, tu vai chegar no limite, vai entregar os pontos, e aí eu irei agir. Aí o anjo entra na minha primeira ação do anjo. E deitou-se e dormiu debaixo de um zibre. Eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Primeira ação do anjo: repor os nutrientes do profeta, tanto físicos quanto espirituais, porque ele estava morrendo, entregando a sua própria vida. Então o anjo traz o alimento e coloca lá: levanta, come e bebe. Lembrei de um reitor de uma faculdade teológica de São Paulo que diz que aposta no bom, aposta no povo. Ele deve ser parente do Bolsonaro. Profeta bom é profeta morto. Esse é o slogan de Jezabel: profeta bom é profeta morto. Eu preciso matar aquele cara. Aí o anjo vem e lhe traz o suprimento, ele se levanta, ele come. E o pior é que Elias come, bebe a água e volta a dormir. Aí lá no versículo número 7, hoje o Senhor tornou segunda vez e o tocou. Crente, o anjo voltou, acordou o profeta em depressão, dizendo: cara, come novamente, bebe de novo, porque a tua caminhada ainda é muito longa. O que o anjo queria é focalizar Elias. Elias, esquece Acabe, esquece Jezabel, porque eu vou tratar das estruturas espirituais. Foca no teu chamado, foca nas minhas palavras, foca onde você tem que ir. E aqui entrou o espírito de Elias, deu a ele uma força tremenda. Versículo 8:
porque Ele se levanta. É o poder daquilo que o Senhor está trazendo sobre a nossa igreja. Quando o anjo volta, ele volta para te dizer: cara, você voltou a dormir, mas os céus não desistiram de você, os céus não desistiram do teu chamado. Você levanta e caminha, porque a estrada ainda é muito longa, crente. Não pare no meio do caminho, crente. Não pare no meio da caminhada. Ele se levantou, pois comeu e bebeu, com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, até o monte de Deus. E no versículo 9, Elias não tinha mais deserto, não tinha mais a árvore de zimbro para deitar embaixo. Então ele entra dentro de uma caverna. A Bíblia diz que ele entrou numa caverna e passou a noite. Volta o versículo 9 para mim. Já estou terminando. Ele entrou numa caverna onde passou a noite. Diz que ele veio a palavra do Senhor dizendo. O que Deus falou para eles ali? O que ele falou para eles? Deus não falou o que fazes aí? E qual a diferença? Deixa, olha, deixa. Aqui é a caverna, eu não estou nela não. Não tem que ficar aqui na frente do lado do... Caverna. Elias entra na caverna. Aí ele ouve a voz do Senhor dizendo: o que fazes aqui? Porque Deus já estava lá dentro, esperando por fim. Elias, você nem viu eles, mas eu estava aqui te esperando. Agora não é mais um anjo, agora é o Senhor tratando com ele. Elias, eu te alimentei, te acordei, veio o meu anjo, se levantou a primeira, a segunda comeu, agiu, ganhou força, renovou o seu ânimo, partiu, caminhou 40 dias, 40 noites, chegou até o monte Horebe, o monte de Deus. Aí tu entra na caverna e eu estou esperando. Vai chegar uma hora que você vai chegar no limite, e quando você pensar que Deus não está vendo, Ele vai estar lá dentro, lá no meio da escuridão. Está tudo escuro, está tudo sem expectativa, sem esperança, mas o Senhor está lá. Elias, eu vim aqui só para te esperar. Eu vim aqui, uma música tem, eu vim aqui só para te ver. Eu vim aqui para te esperar, Elias, porque eu sabia o estado do teu coração. Eu não abandono ninguém. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus querido. Oh, Deus. Aleluia. Coloca o versículo de número 11. Aleluia, Jesus. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está na caverna, ele está fora, ele está no mundo. Deus só deu uma ordem a Elias, sabia? Elias, ao que Deus lhe disse: vem cá, fora. Viu, Marcelo? Deus estava lá dentro, agora está na porta da caverna chamando ele. Vem cá, meu filho. Monte no monte, perante a face do Senhor. Eu vou te ensinar algumas coisas que você não sabe, Elias. Eu vou lhe dar 3 ordens agora. E antes de Deus dar a ordem a Elias ficou na porta da caverna. Subiu o monte, porque a caverna era no pé do monte. Ficou perante a face do Senhor. Aí ali Deus mandou alguns agentes naturais, como vento, terremoto, uma série de coisas. E de repente a voz que falara com ele lá dentro. Uma voz mansa e suave.
Síria e unge Azazel como rei. Segundo projeto, vai na casa de Jeú, levanta ele como rei de Israel. Olha aí, quem era o rei de Israel? Olha lá, ó. Quem era o rei de Israel? Acabe estava morto? Não! Como é que Deus usa um rei e tem um outro no trono? Aí a terceira projeto, vou explicar. Vai lá onde mora Eliseu e unge ele profeta no teu lugar. Quando Deus disse para Elias, disse assim: olha, Elias, eu reconheço o teu esgotamento. Está chegando o teu tempo. Eu já levantei a geração que vai te assumir. Me preste o coração aí, por favor. Eu vim nos atos proféticos. Eu vim ele nos atos proféticos. O senhor não gosta dessa igreja, fica inventando moda. Eu fui o pastor Pedro lá fora, descendo no poço, pregou de dentro do poço. O pastor era bordão, para os caras levantar o bicho. Ele disse que a campanha do fundo do poço, o cara faz umas invencionices, aí bota a piscina, dá os 7 mergulhos na mão, bota a criança nas costas, mergulha para a criança. Eu sou profético, mas eu tenho limite. Isso aqui, irmãos, que eu peguei aqui, não é para rodar, não. Tem que ser verde, né? Azul, cruzeiro. Sabe qual é a intenção de Jezabel? Não era só de matar Elias, porque o profeta morre um, o Senhor levanta outro. Mas o manto de Elias só tinha um. Profeta morto não transfere manto. Manto é autoridade profética e Jezabel sabe disso. Quando a gente faz transferência de unção aqui, fica um monte de religioso criticando a gente. Pode criticar, pode mesmo. Igual o Tiago, cadê o Tiago? Monteiro. Eu não vou falar o nome da pastora porque eu esqueci. Tem um principado lá no gabinete manifestado. Quem quer ir lá? Quem quer ir comigo? Vamos lá. Principal principado da Índia. Está manifestado lá embaixo, dizendo que nós não vamos entrar na Índia. Vocês conhecem esse principado, tem um monte de braços. É isso que essas igrejas. Hoje eu fui pregar de manhã. Uma pessoa de manhã me procurou lá e falou assim: olha, a minha igreja tem 12 mil membros. 12 mil. E nós fazemos um encontro só com empresários. Eu vou te ajudar a levar Bíblias para a África. Eu não pedi nada a ele. E lá nos meus encontros só tem homem rico. Glória a Deus. O Senhor vai liberando os tesouros desses homens. Eu não quero 200 Bíblias, não. Eu quero 2.000 Bíblias. Aquele povo será armado da palavra de Deus, da palavra de Deus. Aí o que acontece, querido? Abre sua Bíblia, agora eu vou pedir que você abra o que você vê. Segundo livro de Reis, capítulo 12, 2. Versículo 12. Doze, 13, 14. Eu vou falando que você vai colocando, tá? Jezabel queria muito mais do que matar Elias.
Ela queria destruir o manto profético. Você precisa ler mais a Bíblia, alguns crentes, para saber que nós não ficamos loucos ainda. Para saber que transferência de unção está na palavra. Existe um avivamento famoso chamado Avivamento de Toronto. Quem já ouviu falar? Quem já ouviu falar no Avivamento de Toronto? Levante a mão bem alto para eu ver. Amém. Várias pessoas. Uma mulher entrou nesse avivamento, uma pastora missionária, nem sei o que ela é. E ali transferiram uma unção para ela entrar na África. Ela tem registrada no site, no ministério dela, 470. É isso? 70. 460 testemunhos de pessoas mortas que ressuscitaram na África. Avivamento para varrer as nações. E é por isso que nós estamos pagando esse preço. Deus está aqui pregando, tem um principado da ilha lá embaixo manifestado. Ele vem fazer o que no Catarina? Ele vem me dar boa noite? Ele fazer o quê? Vem olhar para minha cara? Vem brincar comigo? Ele está lá entregando alguma coisa, eu tenho certeza absoluta. É por isso que nós estamos marchando 4 anos, levando um monte de espetadinhas no Face, ridículas, e tendo que engolir a seco, com a vontade de responder, e tendo que engolir a seco, porque a resposta virá do alto. Elias não responde a Jezabel, ela te deu 24 horas de vida, mas não vai sobrar nada dela. Não vai sobrar nada dela. Eu já levantei Jeú. Ele vai acabar com a casa de Jezabel. Aleluia. É indo eles caminhando e conversando. Deixou um carro de fogo com um cavalo de fogo e separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho de fogo. 12. O que vem Eliseu clamou: meu pai, meu pai. Isso é mesmo que está aí, o pai está maiúsculo. Maiúsculo. É Deus. Era assim que ele tratava Elias: meu pai, meu pai. Carros de Israel e seus cavaleiros, e não o viu mais. Pegou então as suas vestes de Eliseu e rasgou em 2 partes, 13. Tomou a capa de Elias, que dele caíra, voltou e parou à beira do Jordão. Versículo 14. Irmãos, isso aqui é só um pano a sua. Se eu hoje usasse uma capa e dissesse que era a capa de Elias, tinha alguns crentes daqui que iam mudar de igreja. Porque a religiosidade criou uma estrutura que não entra lá, só entra o que ele quer. Só o que você quer. Quando os reis chegaram para Eliseu, veio para Eliseu e disseram para Eliseu: Eliseu, a terra, a cidade que o Senhor nos deu, as águas são amargas. Eliseu falou assim: pega um prato visto e pega sal, vai lá na cabeceira onde nasce o rio e joga o sal sobre as águas, ato profético. Se eu fizer isso hoje, irmão, você vai comer sal. O que tem sal com água amarga? Onde que o sal tira o amargo da água? Onde? Sabe qual é o remédio dos africanos? Oração.
ficção. Remédio não é oração. Nosso pastor lá, o pastor adoeceu, o outro foi lá orar. E eu falei, não tem remédio não, remédio aqui é oração. E ela ficou boa. As crianças de Moçambique vivem em média até os 11 anos de idade. Elas morrem ou pela fome ou morrem de AIDS. E você está brincando com o evangelho porque eu estou usando o manto, porque eu estou com uma espada no altar, não sei o quê, porque eu derramo, misturo óleo com água e com vinho. Vamos parar, irmãos. Vamos parar. Jezabel queria que o manto não continuasse. E o manto não parou em Eliseu, foi para João Batista também. E não parou em João Batista, está nas igrejas do Brasil e fora dela. Nós não somos a única dos governos proféticos, não. Deus fala nesse lugar, sim. Tem profeta aqui, tem profeta aí, tem profeta no ministério profético, e tem profeta que está aí, ó. Está aí que não está no ministério, mas são profetas. Estão também ouvindo a voz de Deus, querido. O manto não morreu e nem Jezabel matou Elias. Sabe por quê? Porque existe um Deus do céu. Oh Deus. Aleluia. Aleluia. Aí Eliseu pegou a capa, voltou para casa para atravessar o Jordão, bateu com a capa na água. Se fosse eu ia mudar de igreja. Eu não aposto por maluco. Está batendo. Oh, Jesus. Dois missionários foram numa aldeia. Não lembro que eu contei aqui, não. Só que essa aldeia que fica no continente africano é um lugar onde tem muitas tribos de canibais. E o missionário entrava lá e eles matavam comigo. Botavam no espetinho comigo. É a vacaria dos canibais. Aí outros dois missionários, cheios de unção, acharam que com eles ia ser diferente. Jesus. Eles foram na aldeia, quando eles estavam se aproximando, eles começaram a ouvir o barulho das flechas passando do lado. Eles viraram de costas, capinaram e voltaram para a base. Chegaram vivos na base. Esse não morreu. Quando eles chegaram na base, felizes, né? Encontraram suas famílias. Aí Deus levanta o profeta Eliseu lá na base. O profeta é maluco, não tem problema não. Pode julgar, gente, pode julgar. O profeta se levantou, Deus tomou o profeta e disse para eles assim: volta para a aldeia de onde vocês correram. Aí eles se animaram, né? Eles se animaram achando que iam voltar e Deus estava no controle. Aí vem a segunda parte da profecia: volta para a aldeia e vocês não vão sair vivos. Cadê esses dois missionários aqui? Cadê? Vou olhar para o rostinho e vou escolher. Está lá no Maracanã. Eu vou estar no Maracanã. Soltou a voz lá. Então, glória na igreja. Sabe o que aqueles homens fizeram? Sabe, presbítero? Se despediram das suas esposas, dos seus filhos e foram para a aldeia. Partiu. Chegaram na aldeia e foram mortos. Cozinharam eles e comeram. Aí o chefe da aldeia, da tribo, ficou matutando e pensando: gente, o que leva esses dois homens a entrarem no lugar e saberem que serão mortos? Aí o chefe da aldeia, pastor Dimas, foi secretamente na base dos missionários espiar o que eles fazem, para saber o que movia eles. E ele, escutando o que eles estavam cantando e pregando, entregou a sua vida a Jesus. Voltou para a aldeia e ganhou 12 aldeias para Cristo. Porque Deus escolhe se eu vou entrar e sair vivo
ou se eu vou entrar e morrer. Não importa o meu fim. Importa que o reino existe, a capa profética não morreu. Quando Eliseu bate nas águas, Eliseu fica no estado de misericórdia. Ele toca nas águas e diz assim: onde está o Deus de Elias? Oh, Jesus. Aleluia. Está na Bíblia. Onde está o Senhor Deus de Elias? Não era o Deus dele, não. Por que Deus de Elias? Transferência de legado. Transferência de unção. Só a mulher que dá glória. E a regeneração profética. Transferência de poder. É isso que Deus quer nos ensinar nesta palavra. Que o intuito de Jezabel não era só matar ele, porque o espírito, a unção de Elias vai para Eliseu, a autoridade não vai para o outro. Ela queria destruir o bando, e não é diferente hoje. Ela vai querer calar a voz profética. Quer ver uma coisa? Eu vou subir no altar agora para vocês verem. Quantos aqui dormiram a noite inteira bem? Fique em pé. Se você levantar a mão, vai ficar fácil. Você passou a noite bem, dormiu bem, dormiu normal, fique em pé. Dormiu. Porque você dormiu um pouco, você não vai ficar em pé, não. Se você dormiu 4 horas, dormiu. Mas ok? Eu trabalhei à noite. Teve um profeta que me mandou zap de manhã. Acordou de madrugada, sufocado. Por que muitos dormem bem? Pode sentar. E um ou outro não dorme. Por que para eu entrar na África eu fui atacado 3 madrugadas seguidas? O que eu tenho melhor do que vocês? Nada. Eu não tenho nada de diferente. A não ser o gosto por algumas coisas, como comida, futebol, e etc. Porque tem crente que tem a apuração de carnaval, já é por isso. Tem não. Vai no carnaval, mas quer saber quem ganhou. Eu quero saber qual escola que ganhou. Aqui não tem não. Você quer saber se a Beija-Flor, o Padre Miguel ganhou? Fica a tarde inteira está na apuração. Aí vem para a igreja morto com farofa. Aí o apóstolo tem que estar no óleo para pregar, para tirar a nhaca dele, para remover a carne dele. Depois que remove, ele vai sentir um arrepio, sim, para a presença retornar. Crente, grave uma coisa: quem morreu foi Jezabel. Elias foi levado para o céu, e Deus é tão grande que pegou o principal de Jezabel e falou: olha, você não queria matar ele? Agora contempla os meus carros e cavalos de céu. Agora contempla o redemoinho de fogo. Você não ia matar Elias? Eu não vou nem deixar que ele conheça a morte. Eu vou trazê-lo para os céus. Profeta na mão de Deus, só morre pela mão de Deus. Profeta na mão de Deus, só morre no tempo de Deus. Quem vai perecer são as estruturas de Satanás. Fique em pé um instante. Aleluia, Jesus. Senhor, nós vamos levantar o travor. Oh.